Agora, a Denise Campos de Toledo conversa com Vitélio Brustolin, professor de Direito Internacional da Universidade Federal Fluminense e pesquisador em Harvard. E vamos falar sobre os limites legais e perspectivas da ofensiva de Trump contra outros países, como Venezuela, América do Sul. Professor Vitélio, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Bom, a gente viu aí nos últimos dias o acirramento dessa ofensiva, né? O aumento das embarcações que estão sendo enviadas para a região, barcos civis. Nós tivemos, inclusive, agora um porta-aviões com reator nuclear. Na sua avaliação, isso é só um jogo de cena ou há um risco efetivo de uma guerra na região? Bom, vamos começar pelo aspecto jurídico, né, que foi a sua primeira menção. O Trump não pode declarar guerra sem autorização do Congresso, mas ele pode atacar um risco iminente aos Estados Unidos ou a algum país aliado. E ele fez isso, por exemplo, bombardeando as instalações nucleares do Irã neste ano, Denise. Então, ele justificou o bombardeio como um perigo iminente aos Estados Unidos e, nesse momento, na Venezuela e na Colômbia, ele afirma que o tráfico de drogas é uma ameaça à população dos Estados Unidos, que há perigo iminente, portanto, à população, e que ele pode fazer incursões terrestres pontuais e bombardeios pontuais na região. Por que eu digo pontuais? Porque, inclusive, ele afirmou isso ontem, que haveria um preparativo para essas incursões. Porque o efetivo militar destacado para próximo à Venezuela não é suficiente para uma incursão em larga escala, como foi no Panamá, em 1989, na deposição do Noriega, por exemplo. Então, essa força que foi enviada para a região, o maior porta-aviões do mundo, Gerald Ford, com um grupo, com uma força-tarefa de cruzadores de mísseis, de destroyers e de submarino nuclear. Essa força pode, sim, bombardear instalações na Venezuela que o Trump alega que sejam de traficantes. E se a Venezuela revidar, Denise, eu vou finalizar com isso, o Trump pode alegar que o governo Maduro está protegendo os traficantes e aí sim pode buscar uma declaração de guerra, Denise. Agora, Maduro fala muito do interesse que Trump teria também em relação ao petróleo da Venezuela. O interesse seria apenas combater os traficantes mesmo, e houve sanções sob a mesma alegação agora, também contra Gustavo Petro na Colômbia. Então, ele vai estendendo essa acusação, e eu acho que vale lembrar que logo no começo do tarifaço, houve grandes embates entre Canadá e o México, exatamente por essa questão do tráfico de fronteira, né? Olha, não há dúvida que há interesse dos Estados Unidos no petróleo da Venezuela, porque o Trump, inclusive, falou sobre isso em campanha. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo no mundo, são mais de 300 bilhões de barris em reserva. Mas o Maduro já ofereceu esse petróleo para o Trump. O Maduro ofereceu tudo para o Trump, segundo o próprio Trump, para ficar no poder. Então, também é uma questão de combate ao tráfico. Então, os Estados Unidos fizeram uma operação no Pacífico, Pacific Viper, desde agosto, para cortar aquela rota de entrada de drogas. Fazem operações no México para impedir a entrada de fentanil da China. Pediram para o Canadá também evitar, embora só 3% do fentanil que entra nos Estados Unidos seja pelo Canadá. Existe, portanto, uma operação, sim, de combate ao tráfico. Só que essa força militar dos Estados Unidos para o Caribe é imensa, é grande demais só para combater traficantes. Geralmente é uma guarda costeira que faz isso, e aí para as embarcações, faz uma revista. Nesse caso, os mísseis são lançados contra as embarcações, não tem um devido processo legal. Então, essa força militar também é uma mensagem para o que restou da oposição na Venezuela, quem não fugiu, quem não foi preso, torturado ou morto pelo regime Maduro, de que se houver uma insurgência dentro da Venezuela, inclusive dentro das Forças Armadas, como já aconteceu, a Marinha dos Estados Unidos apoiará essa insurgência, Denise. Agora, o Lula, no encontro com o Trump, deve tratar desse assunto também, depois de uma frase infeliz, inclusive, que Lula se referia aí aos traficantes também como vítimas dos usuários, ou pedido de desculpa da equipe, mas pegou mal, não é? Ele falou também de moeda estrangeira, que não o dólar no uso de transações comerciais. Como é que o senhor espera a reunião do próximo domingo? Se o Lula falar sobre o papel do Brasil como interlocutor em relação à Venezuela e à Colômbia, outros países da região, deve se apresentar como neutro,
e aí as falas do presidente Lula depõem contra ele. Não ficaram bem, ele inclusive se retratou, mas também é contraproducente falar da substituição do dólar, porque isso não vai acontecer porque o governo quer. Quem escolhe a moeda são os comerciantes. E se eles não quiserem usar a moeda da Indonésia, ou da Índia, ou qualquer, do Irã, por exemplo, que se chama Rial, que não tem valor nenhum de troca, eles não vão usar. Então, é uma questão que não compete ao presidente do Brasil, a não ser nas compras governamentais, e que está fora do radar, não se fala nisso nem na China, nem na Rússia, então não, é contraproducente o presidente falar sobre isso. Caso se apresente como interlocutor na região, é importante que se apresente como interlocutor neutro e não defendendo países que têm governos expressamente ditatoriais, como é o do Maduro, conforme demonstram as atas das últimas eleições entregues a Organização dos Estados Americanos, pelo Centro Carter, que demonstram que o Maduro perdeu as eleições por 67% dos votos que foram dados ao González, Denise. Eu agradeço muito a participação do professor Vitélio Brustolin e aguardar o resultado, então, dessa reunião do próximo domingo. Uma boa noite, muito obrigada pela presença, participação. Obrigado, boa noite a todos.